Olá, boa noite. Então, quinta-feira, 20 horas, pontualmente, estamos aqui com mais uma live do Pereira da Costa Advogados, trazendo informações para as pessoas e, com isso, buscar trazer uma contribuição também para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, com o que a gente sabe fazer, que é informação, conhecimento. A gente estuda aí há anos já a matéria previdenciária e compartilhar com as pessoas o nosso conhecimento é sempre muito gratificante. Aqui no escritório Pereira da Costa, a gente conta com uma equipe muito qualificada e hoje a gente vai ter a presença da nossa querida colega doutora Larissa Daltoé, que veio integrar a equipe há um tempo. Ela já tem experiência na área previdenciária também há 10 anos. Eu nem sei se vem ao caso a gente ficar entregando tanto tempo as nossas experiências, né, Larissa? Mas, enfim, é um ponto que a gente deve considerar como positivo. Larissa veio lá de Bento Gonçalves, né, Larissa? Uhum. Eu vou te passar a palavra para ti mesma te apresentar aí para o nosso público, né? E depois a gente começa lá no Instagram. Tá bem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Larissa, estou no Pereira da Costa já faz desde o ano passado, já faz um tempinho. Sou de Bento Gonçalves, já atuo na área há um bom tempo também. Tenho especialização na prática, né? E então, é isso. Acho que a gente pode passar para o Instagram. Vamos começar lá. Pedir uma licencinha aqui um pouquinho e a gente vai começar, vai abrir o Instagram aqui também. E deixa eu só voltar aqui. A pessoa tem que se coordenar, né? Já estamos ao vivo no Instagram também. Já podemos acessar aqui. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo no Facebook do Pereira da Costa Advogados. Estamos entrando aqui pelo Instagram também, outro canal do Escritório Pereira da Costa também conta. Hoje a gente vai apresentar sobre a aposentadoria híbrida e vamos contar com a presença da querida colega Larissa Daltoé para fazer um bate-papo sobre esse tipo de aposentadoria. Tá? Vamos esperar ela entrar. Enquanto ela não entra, e a gente vai começar o nosso a dar início no nosso assunto, que é a aposentadoria híbrida. É aquela que mistura o tempo do rural e do urbano. Deixa eu ver aqui com a... Obrigada, gente. Boa noite. O som tá bom? Larissa, tu conseguiu entrar? Sim, tô conseguindo. Uhum. Tá, tranquilo. Eu vou baixar o volume do meu notebook aqui, qualquer coisa, faça um sinal. Uhum. Acho que agora foi, né? Quer aguardar? Ah, deu certo. Que bom, então, agora sim estamos ao vivo no Instagram, no Pereira da Costa e no Facebook também. Então, de vez em quando a gente vai olhar para cá, de vez em quando a gente olha para lá também, né? Então, não reparem. Hoje, Pereira da Costa Advogados vai trazer o assunto da aposentadoria híbrida. Meu nome é Luciana Pereira da Costa, a gente trabalha com a matéria previdenciária já há 18 anos, nem parece que o tempo passa tão rápido. E hoje a gente vai fazer esse bate-papo com a nossa querida colega Larissa Daltoé, que vem integrar nossa equipe, muito qualificada. Larissa também vem formação na área previdenciária, atua nessa matéria também há muito tempo, já há 10 anos, né, Larissa? Uhum. E veio lá da Serra, de Bento Gonçalves, terra boa, terra do vinho, né? Larissa, te apresenta aí para o nosso público e depois a gente começa a falar do nosso assunto de hoje. Tá bem. Então, meu nome é Larissa, eu sou advogada já há 10 anos, atuo na área previdenciária também, todo esse período, tenho especialização na área e a prática, né, que também é onde a gente consegue buscar o maior conhecimento. É verdade.
O tema de hoje é um tema que, para nós, é muito, vamos dizer assim, todos os temas previdenciários nos apaixonam. É uma matéria que a gente trabalha e gosta muito, mas o tema de hoje que traz o trabalhador rural também é um tema, vamos dizer assim, daqueles que nos é mais caros, porque a gente entende que é um trabalhador que faz diferença para o nosso país e que muitas vezes não é valorizado como deveria, e o trabalho rural, tendo um reconhecimento na área previdenciária, é de fundamental importância para poder trazer dignidade, inclusive, para as famílias que vivem da agricultura, né? Então, eu vou começar só situando um pouquinho da aposentadoria, né, desse tipo, para depois a gente entrar nos casos práticos. Quando a gente está falando de aposentadoria híbrida, a gente está falando daquela aposentadoria que vai misturar o tempo rural com o tempo urbano, e eu vou querer fechar uma aposentadoria por idade. Eu vou precisar ter os mesmos requisitos que seria a aposentadoria por idade urbana, a idade da aposentadoria por idade urbana e o tempo necessário de carência da aposentadoria por idade urbana, para, somando os dois tipos de tempo, rural e urbano, daí eu conseguir uma aposentadoria para esse trabalhador que teve um pouco de tempo em cada espécie de vínculo, né, vamos dizer assim, e ele ficava, antes de ter essa previsão na legislação, né, Larissa, que foi em 2008 só que surgiu, ele ficava meio que à margem, porque ele tinha tempo rural, mas esse tempo rural normalmente ficava lá quando ele era mais jovem, e depois ele tinha tempo urbano. E o urbano não era suficiente para uma aposentadoria, e o rural também ele não se enquadrava mais em razão de ter o tempo urbano. E ele ficava à margem do sistema previdenciário. Com o julgamento, com esse artigo da lei, o artigo 48, parágrafo 3º, que veio trazer a aposentadoria híbrida, veio um reconhecimento desse tempo rural para fins dessas pessoas que estavam nessa situação, e surgiu uma discussão que durou muito tempo, vamos dizer aí que uns 11 anos de discussão no judiciário sobre como é que se dava essa contagem do tempo rural. O INSS sempre discutindo que esse período rural deveria ser bem próximo à data do implemento dos requisitos, e esse pleito do INSS terminava por meio que deixar vazio o artigo da lei que previa, porque, de regra, o trabalhador que precisa dessa aposentadoria, ele é aquele que tinha o rural lá no início da sua vida, não foi possível seguir na atividade rural, veio para a cidade, trabalhou com vínculos urbanos, e aí ia buscar, daí já na sua idade de aposentadoria, o benefício. Então, pelo entendimento do INSS, nunca esse trabalhador teria nem essa aposentadoria híbrida, né? A gente podia, Larissa, falar um pouquinho, daqui a pouco, tu poderia explicar quem é esse segurado especial, quem é esse rural, quem é esse trabalhador rural que a gente está aqui, vamos conceituar um pouquinho ele. Tá, então o trabalhador rural, ele pode ser empregado, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. O segurado especial é o produtor rural que tem aquele regime de economia familiar, que tem a plantação da sua própria subsistência e também para fazer a venda de uma parte da produção. Então, ele trabalha de forma, no maior período de tempo, só com a família mesmo se dedicando à atividade e podendo até ter alguns empregados no período da safra ou no período em que a produção é maior, mas desde que isso não seja de forma contínua. Esse é o trabalhador, vamos dizer assim, da agricultura familiar, né? Que é vamos dizer, a grande parte dos trabalhadores da área rural, que mantém a agricultura no nosso país. Se eu não me engano, há um tempo atrás, estive lendo a respeito, mas era um percentual, se eu não me engano, perto de 80%, não tenho bem claro isso, faz tempo, da alimentação que a gente recebe em todos os centros, todo o país, em todos os centros urbanos, vem do regime de economia familiar. A gente vê a importância desse tipo de trabalho, que até então ficava ali quase nada, não tem, né, valoração, não era valorizado. E até era ilógico, porque eu não posso valorar um trabalho de forma diferente.
dizer que ele vale se ele está próximo de ter atingido o requisito da idade e dizer que esse trabalho não vale, é como se ele não tivesse acontecido porque ele aconteceu num tempo remoto. Então, isso até acabava sendo injusto com esses trabalhadores que se realizaram a agricultura, enfim, esse trabalho rural em tempo mais remoto, tiveram um trabalho muito mais penoso, inclusive. Que é, inclusive, isso que tu está trazendo é um princípio constitucional, né, da uniformidade e equivalência dos trabalhos urbano e rural. Fazer isso como de não valorar o trabalho remoto seria como dizer que esse trabalho não vale menos, como tu está trazendo, né? Isso. O tempo que a gente precisa, no fim das contas, a gente tem o julgamento do STJ sobre esse tipo de aposentadoria, depois a gente já entra nos casos práticos. O julgamento do STJ sobre isso, ele salientou bem essa parte, assim, de que o período urbano remoto ou recente, não importa, o rural, urbano, todos são trabalhos que igualmente devem ser valorizados. Então, a possibilidade de somar o tempo sem necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve o exercício em período muito recente, essa foi a decisão do STJ que saiu agora, ano passado, e que a partir de então nos dá uma segurança maior, e com essa decisão em mente, a gente consegue trazer exemplos de casos práticos que a gente teve no escritório, né? A gente separou hoje 3 casos diferentes, né, mas também um pouco semelhantes, porque todos eles têm um pouquinho de rural e urbano misturados. A gente podia começar com o caso da Marina, eu acho. O caso da Marina é aquele mais, vamos dizer assim, que é mais corriqueiro de acontecer. A senhora Marina, que nos procurou, ela, com 60 anos esse ano, ela nos procurou e já com 60 anos e 6 meses, né? É interessante a gente lembrar que a gente está na regrinha agora de transição. A gente tinha, então, até a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, um tempo e uma idade necessários, que eram 15 anos de carência, 180 meses, enfim, e 60 de idade para a mulher e 65 para o homem. E a gente tem uma regra nova agora, que foi a emenda, que passa a mulher a ter 62 anos de idade como requisito, o homem mantém aos 65 de idade, e aumenta o requisito do tempo para o homem, que passa a ser 20 anos. E tem uma regra de transição, que vai pegar bem a maioria das pessoas com quem a gente deve estar falando agora, que já estavam no sistema previdenciário, ainda não cumpre o requisito, mas estão próximos de cumprir. Para esses, o que a gente vai ter? A aposentadoria permanece com 15 anos, tanto para homem quanto para mulher, que já estavam no regime previdenciário, mas a idade da mulher ela aumenta 6 meses a cada ano. Esse ano já é, então, 60 anos e 6 meses, até a gente chegar aos 62. A senhora Marina, que tem 60 anos e 6 meses, ela tem o rural lá dos 12 anos de idade que a gente está contando, em 72 até 82. Ela tem 10 anos de rural. Só que eles são lá atrás, já faz muito tempo que ela já saiu da agricultura. E ela, depois disso, ela trabalhou com carteira assinada, e nesses vínculos ela fechou 5 anos. Somando tudo, o rural e o urbano, ela tem os 15 anos. E tem também os 60 anos e 6 meses. Esse caso é um caso clássico que daria uma boa discussão na justiça, né, Larissa? Enfim, cumpriu os requisitos, né? E a ação, de fato, acabou sendo procedente. Sim, mas essa mesma ação, há um tempinho atrás, a gente teria uma improcedência, eu teria uma baita de uma discussão, porque tinha entendimento na turma recursal, na turma de uniformização, inclusive, dizendo que, como esse tempo era remoto quer dizer isso, esse tempo já está lá atrás, muitos anos, foi no início da vida laborativa dela. Então, em razão disso, esse tempo seria remoto, não seria computado. É isso que a gente quis dizer lá no início, de não valorizar, né, o tempo antigo, o tempo remoto do trabalho. Então, o caso da Marina, graças ao entendimento recente do STJ, vai ser positivo, né?
Tu tem algum outro caso? A gente tem mais o caso da Célia e do senhor Joaquim, os queridos. Isso. Então, a Célia ficou de 1970 a 1980 em atividade rural. Mas, na verdade, o caso dela é um pouquinho diferente da Marina, porque esse período foi computado quando ela fez 10 anos. Então, para ela conseguir fechar os 15 anos necessários, ela teria que pedir que aquele trabalho da infância também fosse reconhecido. Então, o pedido foi feito a partir dos 10 anos, de 70 a 80, quando ela saiu do meio rural e, enfim, acabou indo fazer um trabalho com vínculo empregatício. Né? Olha que interessante, eu vou só salientar, Larissa, é 10 anos que tu tá falando, né, nesse caso, que a gente está contando. Isso. Fala um pouquinho sobre os 10 anos, porque essa é uma questão que todo mundo fica, não, mas é dos 12 que conta, que idade que começa a contar? Até pouco tempo, se computava mesmo o período rural a partir dos 12, tinha jurisprudência fundamentada nesse sentido, que mesmo esse trabalho lá na tenra infância poderia contar, porque se sabe que no meio rural, de fato, isso acaba acontecendo. Como é um trabalho familiar, quando tem condições de já auxiliar os pais, mesmo que sejam atividades mais simples, que muitas vezes nem é, a criança também passa a participar das atividades da lida rural mesmo. Tá. Teve uma ação civil pública, então, que veio aqui foi protocolada aqui no estado mesmo, e acabou depois indo para o STJ e STF, ganhando uma repercussão, e que dizia que, na verdade, como foi fixado os 12 anos, mas que se devia reconhecer o trabalho que seja comprovado a partir de qualquer idade. Porque tem, sim, a realidade de que a criança vai começar a trabalhar um pouquinho depois, mas que outras, com uma idade muito menor, já auxiliavam a família e não tinha esse reconhecimento depois, quando era necessário para um benefício previdenciário, como foi no caso da Célia, que só conseguiu a aposentadoria porque pôde retroagir ali os 2 anos que antes não se podia, para poder, de fato, trazer o que acontecia realmente para ela, que era um trabalho desempenhado numa idade anterior ao que normalmente se dizia que deveria ser. Muito bem, e muito bem reconhecido, que muito bem-vinda essa jurisprudência, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um direito protetivo. O argumento do INSS é que há uma proibição de que do trabalho infantil. E por isso não poderia contar daí nem dos 12, nem dos 14, nem de, enfim, né? Contaria de quando é permitido. Isso, dos 16 em diante. Mas a gente está falando de uma norma protetiva, como é que ela vai vir para prejudicar a criança que já trabalha, que já trabalhou, né? Então, foi nesse sentido que a justiça entendeu. Até fazendo um parênteses aqui, não só para o rural isso vai... É uma jurisprudência que serve para o rural, serve para qualquer criança que trabalhou. Eu me lembro que logo que saiu essas notícias, a gente... tem a situação dessas crianças que desde cedo trabalham como modelo fotográfico ou coisa assim, isso também é considerado trabalho, né? Então também poderia gerar uma discussão, mas enfim, isso seria um outro assunto, uma outra live. O caso da Célia, que documentos que a gente tinha para a gente comprovar esse período do rural dela? Porque é interessante a gente abordar os documentos. As pessoas não sabem, às vezes, o que serve, o que não serve para provar tempo rural. Sim, então, na verdade, o que ela acabou utilizando? A certidão de nascimento, porque era uma prova que tinha, que os pais já eram agricultores, né, para ter um indício de prova. Ela usou também a inscrição dos pais no sindicato rural, a matrícula escolar, porque aí comprovava justamente o período que ela precisava, porque a prova, além de tudo, deve ser contemporânea. Então, ela tem que corresponder ao período que eu estou pleiteando o reconhecimento do exercício. E usou também uma certidão de batismo do afilhado. Né? Então, foi lá, acompanhou o batismo, pediu os registros da paróquia e conseguiu comprovar também que, através disso, que nesse período
ela estava lá se declarando agricultora. Olha que joia. E às vezes são documentos que a gente não dá importância e são fundamentais depois para a gente comprovar o que aconteceu na época. Um documento desses tem muito mais valor do que tu querer pensar, eu vou pegar uma declaração de um fulano, não sei o quê. Não, é o documento genuíno da época. Isso a gente quer falar com o contemporâneo, né? Isso, e até porque tem também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diz que a prova rural ela pode sim ser corroborada pela testemunhal, mas ela não pode ser somente testemunhal. Né? Tem que ter essa prova material que venha, pelo menos como indício, nem que seja com um único documento do período, mas que traga que, de fato, isso aconteceu, até porque a gama de documentos que se tem para tentar comprovar é grande, né? Sim. Na verdade, a gente tem na lei são exemplos, né? Uhum. Qualquer documento que nos remeta a demonstrar que naquela época aquela pessoa era agricultor, e a gente tem que pensar o seguinte, se é um documento contemporâneo, e ali está declarada a profissão de agricultor, ou por ali eu posso entender que se tratava de um agricultor, uma agricultora, não vai ser um documento que foi feito com vias de uma aposentadoria, pensando naquilo. Então, de aposentar, é um documento que lá atrás eu fiz qualquer um recibo, documento lá com a associação dos moradores, que eu participei de alguma coisa, ali eu estou me identificando. Isso, próprias notas de compra de insumos que vai precisar para produção. Tudo serve de prova. Isso, até matérias que a família tenha aparecido como produtores, né, ou até integrados de produção de suínos, aviários, e se destacaram por algum motivo, a empresa integradora foi lá e fez a matéria, esse jornalzinho também vale para demonstrar que era aquela atividade. Olha que legal, tu falando isso me remete ali à região da Serra, tu é da Serra, né? É bem comum acontecer isso até, né? E é bem legal que eles se integram nesses projetos e isso é tudo prova depois. Isso mesmo. A gente tem também, o caso da Célia, então, ela conseguiu contar desde os 10, ela fechou os 15 anos, com a contagem de tempo de carteira de trabalho depois, né? E ela aposentou daí por idade híbrida, contando com aquele período lá remoto do rural, né? E a gente tem o caso do senhor Joaquim, que é diferente um pouco, né? Ele mistura um pouco mais de tempo. Quer que eu fale ou tu fala a historinha do Joaquim? Como é que tu prefere? Pode contar. Posso contar? Então, o Joaquim, ele é filho de pescadores, né? Então, a gente, quando está falando de agricultor, é porque aqui na nossa região é mais comum falar de agricultor, mas é agricultores e pescador artesanal também são considerados da mesma forma. Então, no caso do Joaquim, os pais dele eram lá de Santa Catarina e eles eram pescadores artesanais. Ele tem as provas desse período dos pais, nos trouxe, né, os comprovantes de que até tem a época do defeso, que eles recebem lá uma ajuda, que é o período que eles não podem estar pescando, porque os peixinhos estão em época de procriação. Ele tem o rural, em razão dos pais, de 1967, quando ele fecha 12 anos, até os 1973, fechou 6 anos de rural. Depois ele foi assinar a carteira de trabalho e tem ali, com a gente contando, dá uns 4 anos de tempo urbano de carteira assinada. E aí ele voltou para o meio de agricultura, só que ele não voltou lá para a terra dos pais, ele está na agricultura aqui na nossa região, na Serra, né? E ele está ali de 94, de 90 a 94. Em 94 ele formalizou até o casamento dele com a outra senhora, que é a nossa cliente também, a dona Joaquim, e a senhora Joana, se eu não me engano o nome dele. Até nisso combinam. E o senhor Joaquim, então, ele tem tempo rural dos pais, rural como filho de pescadores, ele tem tempo de carteira de trabalho
depois como urbano, e ele tem tempo de agricultor mais recente e até um pouco depois de 91, que é ali onde mudou a lei. E ele fecha, somando tudo isso, dá 17 anos de atividade. Com 65 de idade, e todos esses períodos considerados, ele tem mais até do que os 15 anos que são necessários. Por isso, ele fecha uma aposentadoria, né? Que tipo de prova tu tem aí que a gente pediu e que ele tinha e que nos trouxe ali para comprovar o período de rural dele? Então, ele acabou trazendo do período dos pais, né, os documentos relacionados aos pais e à pesca. Aí, para o período rural, ele trouxe a certidão de casamento, que foi quando ele voltou a residir no interior, e acabou, então, casando, e essa era uma prova contemporânea, então ele conseguiu usar. E ele trouxe também um documento que comprovava que ele havia sido festeiro em uma das festas da comunidade. Então, isso também demonstrava que ele tinha moradia ali no meio rural e que, de fato, participava, tanto que estava envolvido com as festas que aconteciam ali. Uma outra... É legal a gente falar esse negócio de ser da atividade de festeiro, né? Eles fazem bastante isso e, às vezes, não guardam um comprovante, né? Que legal ele ter guardado, né? Isso, enfim, que era a própria divulgação da festa, era onde constavam os nomes de todos, tinha a data também, então foi bem fácil de caracterizar que isso estava acontecendo. E aí ele fechou o tempo para a gente aposentar ele como também, na aposentadoria híbrida também, né? E a gente tem tempo rural lá no início, tempo urbano e depois tem tempo rural de novo. E a gente nota também um detalhe nesse caso. O último vínculo dele foi em 2003. Ele foi fechar a idade mais próximo de agora. E agora, né, esse intervalo ali, ele terminou não tendo recolhimento, enfim, por suas questões pessoais, mas mesmo assim a contagem de tempo suficiente já passa da carência necessária e dá uma aposentadoria. Às vezes as pessoas estão em casa achando, faz tanto tempo que eu tô sem contribuir, sem, enfim, qualquer coisa, e eu não devo ter direito mais. Mas não, né? Tá aí o seu Joaquim nos ilustrando um bom exemplo. Porque durante toda a vida laborativa, um período de 15 anos acaba não sendo tão grande quando a gente consegue juntar o trabalho que possivelmente foi feito lá na infância também com todos os outros vínculos que foram trabalhados, enfim, durante o restante da vida. E graças a poder somar também, senão também ele não ia fechar nunca, nem 15 anos num lugar, nem 15 anos no outro, né? Isso. Tem uma perguntinha aqui. Os documentos para a comprovação do período rural precisam estar no nome do requerente? Isso é importante também. Os documentos podem estar no nome de quem? Isso, nos exemplos que a gente deu, quando tem esse trabalho da infância, é muito difícil que o documento vai estar em nome do requerente. Então, pode usar o documento em nome dos pais, né, ou de quem fazia parte ali do grupo familiar. Se, por exemplo, eu convivi uma parte muito grande da minha infância com os meus tios, por qualquer motivo que seja, ou falecimento dos pais, né, ou que isso foi necessário. Mesmo eu não tendo parentesco, eu vou poder utilizar essa documentação, porque foi a documentação da família onde eu exerci a atividade. Sim, isso mesmo, isso é importante também, é o grupo familiar, e familiar no sentido amplo da palavra, no sentido da família que estava ali, todo mundo ajudando, né, a sobreviver, a crescer, enfim, juntos naquele período de tempo. E aí a gente tem que só explicar como é que foi essa história, né? Quando é laços de sangue é mais fácil, porque a gente presume que, né, o grupo familiar é aquele mesmo, mas quando não é, a gente explica então o que aconteceu. E daí tenta trazer até alguns documentos que comprovem que essa realidade existia, tipo a matrícula na escola, ou os próprios documentos ali da certidão de batismo, que aí vão corroborar todo o resto da prova. Tem um outro documento, Larissa, que eu vou te perguntar e tu vai me ajudar a responder, porque todo mundo pergunta e é necessário, que é aquela tal da autodeclaração. O que é isso?
Sim, até 2019, na verdade, se utilizava a declaração que era emitida pelo sindicato rural, que já tinha toda a documentação do próprio trabalhador rural. Mas, enfim, isso modificou e agora se usa a autodeclaração rural, que é feita pelo próprio requerente. Uhum. E aí ele vai ter que trazer diversas informações para o preenchimento do documento. Então vai ter lá o nome dos irmãos, dos pais, de quem estava incluído no grupo familiar. Além disso, tem que ter o título de eleitor dessas pessoas. Vai trazer também dados do imóvel rural, qual era o tamanho, se ele tinha algum nome, porque antigamente até se denominavam as propriedades, né? E vai ter também o que produzia, né? Qual era a produção que eu mais vendia? Qual era o que eu mais produzia para minha subsistência? Se fazia se beneficiava algum desses produtos, se era associado a algum tipo de sindicato. E também vai pedir para que traga o nome dos vizinhos, quem fazia ali, quem confrontava com a propriedade rural. Pedindo também se diga qual o CPF, o endereço dos vizinhos. Então, é um documento que é bem detalhado, tem várias informações para serem prestadas. Estou te ouvindo aqui pensando, se eu fosse uma agricultora e estivesse te ouvindo, eu ficar pensando, mas nunca que eu vou saber preencher um documento desse. Porque, nossa senhora, primeiro, qualquer documento já é complexo, né, para quem não está habituado. E cada um nas suas lides, vamos dizer assim. Enquanto para nós documento somos advogados, é muito tranquilo, e para nós chegar numa terra e mandar nós plantar que seja qualquer coisa, a gente também já não consegue. Então, também da mesma forma, quem é agricultor e pensa num documento não vai ter condições de, talvez, saber preencher. É que deu uma trancadinha aqui no Instagram. Voltou. Voltou. E aí, talvez a gente possa salientar o seguinte, Larissa, não sei se tu concorda comigo. Primeira coisa, ter os documentos que comprovem a atividade. O que a gente às vezes nota? As pessoas do rural não têm documento, simplesmente. Eles exerceram a atividade justamente porque são pessoas, digamos assim, mais simples, mais das mídias campesinas mesmo, elas não sabem que tem que ter documento. Então, o principal, eu acho que é ter a preocupação, e essa nossa live aqui, se puder dar essa informação para as pessoas, é ter documentos, né, contemporâneos, assim, guardar documentos. A declaração essa, com certeza vai ter gente para ajudar a preencher, né? Talvez essa informação hoje a gente possa dizer para elas já ir se adiantando e se informando como é que é essa declaração e já ir buscando as informações. Isso, para que quando precise fazer a comprovação do tempo já se tenha. Como são várias informações que têm que ser prestadas, de fato, eu preciso me preocupar em ter uma certidão da terra, de saber qual é o número da matrícula do imóvel, quanto ela mede, quanto eu usava daquela área, porque às vezes a propriedade é bem grande, mas o que eu usava para cultivar era pouco espaço, porque o resto não tinha como utilizar, ou porque enfim, não era plano, ou a terra não dava. Tem tudo isso, né? Tem uma pergunta aqui sobre testemunhas do rural. Também importante, também temos que informar os nomes de algumas das testemunhas, eu acho, na declaração, né? Isso, na declaração, na verdade, o que agora é solicitado é que se informe o nome dos vizinhos, que, ao final, também serão as testemunhas, porque as testemunhas têm que ter visto, né, que tinha o trabalho, que plantava. E quem vai conseguir fazer isso vão ser os vizinhos, ou porque trabalhava na terra ao lado, ou porque acabava passando ali para ir para a cidade, comprar o que precisava. Então, a gente acaba utilizando os vizinhos, muitas vezes, como testemunhas. É bem isso mesmo. Então, talvez essa nossa live, se alguém souber de alguém que trabalha nessas condições de agricultura, passar essa informação, passar a live, compartilhar o vídeo que fica depois disponível,
para essa pessoa ir se informar. Eu já posso ir atrás dessa autodeclaração, já ver que tipo de informação precisa, já ir pedindo ajuda para esse preenchimento, para que lá na frente, quando eu fechar a minha idade, eu tenha os dados, enfim, os nomes que são necessários já desde logo, né? E a documentação, porque como acaba tendo muitas vezes que voltar lá para a cidade do interior para conseguir a documentação, para conversar com os vizinhos, que às vezes não tem mais contato, isso demanda um tempo, né, que lá, quando eu já quiser ir lá fazer o pedido do benefício, vai adiantar uma... Com certeza. Às vezes faz diferença entre ter ou não ter, porque às vezes o tempo termina fazendo com que seja inviável, né, ter a informação. Eu acho que a gente já vai daqui a pouco se encaminhando para o nosso encerramento da nossa live, já está aí com 35 minutos de live, né? Também não queremos cansar todo mundo. Larissa, eu já ia te chamar de Lari, bem íntima, né? Larissa, me ajuda aqui, vamos falar um pouquinho como é que está essa decisão do tema 1007 aí, como é que a gente teve agora essa semana teve uma situação, né? Isso, então, essa semana teve o julgamento do segundo recurso extraordinário, que tinha especial, que tinha sido admitido pelo STJ, e eles entenderam, a ministra relatora entendeu que teria matéria constitucional para ser discutida, e que então encaminharia para o STF decidir se vai ter admissibilidade do recurso ou não. Mas o que a gente nota é que a matéria, de fato, que tem para discutir a questão seria a legal, que não tem a matéria constitucional. E que muito provavelmente nem tem admissibilidade, ou se tenha, não se consiga reverter a decisão que já está consagrada no STJ. É isso mesmo, né? A matéria que a gente está falando, como a gente falou antes, a base legal para essa aposentadoria está ali na Lei 8213, artigo 48, parágrafo 3º. É bem claro, então, que a gente está falando de uma lei, né, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. E a gente sabe que quem cuida da legislação é o STJ, quem cuida da Constituição é o STF. Então, vamos esperar que o STF mantenha a coerência nesse aspecto, né, e vamos dizer assim, que não receba, né, não dê prosseguimento nesse recurso extraordinário do INSS. É uma tentativa, vamos dizer assim. Eles estão no papel deles, né? Estão tentando, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui no nosso Face quem é que estava nos dando boa noite aqui, dá um oizinho. Tem a Jaqueline, a família aqui, são queridos clientes do escritório. Jaqueline é cabeleireira, uma ótima cabeleireira. Juliano, Wagner, Mari, o Verlon, Valmir, boa noite a todos aí. Muito feliz com a presença de todo mundo. A live fica disponível depois, a gente transmite pelo Facebook e pelo Instagram, fica ali disponível no GTV, é esse o nome, né? E eu tenho um recado sobre a live da semana que vem, né? E daí depois eu te passo a palavra, Larissa, para te despedir também, tá? Eu só vou dar o meu recadinho que semana que vem a gente vai trocar o dia excepcionalmente da nossa live, mas é por um ótimo motivo e é um convite também que eu vou fazer para todo mundo. Então, na próxima semana, a nossa live de quinta-feira vai ser na quarta-feira, às 20 horas. A gente vai falar sobre a aposentadoria do deficiente físico, enfim, tem uma aposentadoria bem legal aí, em razão de cálculos e valores diferenciados de cálculo de RMI. Essa live vai ser com o nosso colega Fernando, e vai ser na quarta-feira, por quê? Na quinta-feira, a gente vai ter uma outra live com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Então, a nossa fundadora, a minha mãe, né, querida, vai estar numa live com o Dr. Thiago Kidrick, que é o presidente da Comissão de Seguridade Especial da OAB. E essa live vai ser transmitida pelo Instagram do IARGS, iargs.oficial, ou pelo Instagram também da Isabel Costa 2483. Depois a gente vai fazer a divulgação direitinho de tudo isso.
mas eu quero convidar todo mundo que está assistindo e todo mundo que assistiu a nossa live depois dela, para que aproveite. Vai ser muito legal a live, vai tratar de benefícios previdenciários nessa época difícil que a gente está vivendo, no sentido dessa insegurança toda que está todo mundo passando, essa mudança de legislação que está acontecendo quase que diariamente. Então, semana que vem vamos ter 2 lives, uma na quarta e outra na quinta-feira. Tá bem, então, muito obrigada pelo convite, Luciana, para participar da live hoje. Eu agradeço também todo mundo que acompanhou conosco. Então tá, foi um prazer, uma alegria falar contigo, ótima live também, gostei muito, né? E vamos fazer mais por aí, tá? Uma boa noite a todos, obrigada por ter nos escutado, e se quiserem fazer mais perguntas, podem fazer, que a gente segue cuidando ali as mensagens e respondendo na medida do possível. Um grande abraço, uma boa noite. Fechando, tchau, tchau, boa noite.